Jonas capítulo 3, de 3 a 10. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Esse é um dos textos da Bíblia que mais impressiona quando nós pensamos sobre a condição do coração humano em relação à palavra de Deus. A Bíblia não esconde que o homem tem a sua natureza corrompida. A reforma protestante, um dos seus pontos, seus fundamentos, vai tratar, a confissão reformada, é a depravação total do ser humano. A queda, ela afastou completamente o homem de Deus, ela o corrompeu, e a linguagem bíblica é muito forte, fala de morte. O homem está morto em seus delitos e pecados. Então, se está morto, não tem vida, não tem reação, não tem iniciativa, não pode fazer coisa alguma. Então, a olhar para a situação humana, nós chegamos naquela conclusão: não tem jeito, é perca total, não tem o que fazer. É aí que entra o milagre da graça de Deus. Para aquilo que parece não haver jeito, há apenas um único jeito. O livro de Jonas, como vimos no domingo passado, ele não está limitado apenas a Jonas, àqueles marinheiros do navio e aos ninivitas. Nós vimos que a mensagem de Jonas, ela está ligada a um quadro maior, que é esse grande drama, que é a vida humana em fuga da aproximação de Deus. Deus indo ao encontro para salvar o homem, fugindo por causa do seu orgulho, do seu pecado, da sua rebeldia, da sua teimosia. Então, quanto mais Deus se aproxima, mais esse ser humano se lança no precipício, mais ele se aproxima do inferno. Pior, ele vai alegre, sorrindo, achando que está bem, que é livre na sua autonomia, mas está indo, como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho para a destruição. Então, nessa situação, não há jeito. Jonas representa o filho mais velho da parábola do filho pródigo contada por Jesus. Ele obedece por obedecer. Ele não ama o pai. Ele está na casa, cumpre com as suas obrigações, mas ele não ama. Quando o filho mais novo volta arrependido, há uma celebração pelo arrependimento, a festa da graça. O filho mais velho, obediente, moralmente puro, despreza tudo. Não participa da alegria do pai. Não
graça, meu irmão, é um homem que obedece por obedecer, porque não tem outro jeito, não tem alternativa. Mas não há graça no seu coração, não há amor no seu coração. E também Jonas, né, esse drama que nós estamos lendo aqui, representa o quanto Israel como nação fracassou na sua vocação. Sim, é um privilégio ser eleito, mas esse privilégio traz responsabilidades. Esse privilégio tem responsabilidades. Deus chamou Israel para, por meio de Israel, em Abraão, abençoar todas as nações. Não apenas destruí-las, se favorecer delas, mas viver a vida da fé monoteísta em um único e verdadeiro Deus e viver uma vida de qualidade, uma vida de justiça, de maneira que seria uma vitrine para os demais povos. Só que o que os profetas falam? Vocês se corromperam, o nome de Deus é blasfemado nos outros povos por culpa de vocês. E Jonas está aqui, indiferente. Tem uma tempestade, cai sobre o navio, há risco de morte para aqueles homens, eles estão dormindo no porão. Quer curtir a vida, quer descansar, não está nem aí. Depois ele vai lá para o vento do peixe, e a sua vida entra no limite, há uma crise, há uma transformação, ainda que não completa, mas inicial. Ele então sai daquele peixe e agora ele vai anunciar a mensagem. Ele demonstra, né, que o anúncio da mensagem também não tem a graça, é apenas juízo. O que ele diz é: ainda 40 dias e Nínive vai ser subvertida, Nínive vai ser destruída. Não é uma mensagem que fala do juízo que está para chegar, mas também da graça e da misericórdia que está embutida no juízo. O aviso já é um ato de graça de Deus. A destruição poderia vir sem aviso, mas sempre a palavra de Deus mostra que Deus avisa. Noé, juízo sobre Sodoma e Gomorra, sempre há um aviso, um alerta. Ali embutido está a graça. Mas Jonas, como profeta, como mensageiro, poderia trazer mais elementos para a sua mensagem, falando da graça e da misericórdia de Deus. Mas na verdade ele estava se consolando, como nós vamos ver depois no próximo domingo, no último capítulo, né, com que Deus iria pesar a mão sobre aquele povo e eles seriam consumidos na ira do Senhor. Então, Jonas representa Israel, que na época de Jesus já está centrado em si mesmo, olha com desprezo todos os outros. Jesus fala da história do samaritano, o sujeito está lá todo arrebentado, precisando ser socorrido, passa um sacerdote, passa um levita e ninguém faz nada. A lei de Deus foi dada para isso, para olhar com indiferença alguém que precisa de ajuda e de socorro. Esse é o propósito da lei de Deus. E quem é que vai ajudar aquele homem? Um reles, um imundo samaritano. Jesus não tem vergonha de colocar naquela figura, alvo de preconceito daqueles judeus, alguém que tenha compaixão de Deus. Então, esse livro no Antigo Testamento já demonstra todas essas características. E como vimos, ele também é sinal. Jesus disse para aquela geração que ele pediu um milagre, um sinal que autenticasse que ele era o Messias. Jesus disse: não vai ser dado nenhum sinal a não ser o de Jonas. Mateus fala sobre os 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe, faz a relação com os 3 dias que Jesus fica sepultado, mas Lucas não menciona isso. Lucas menciona apenas o sinal de Jonas e a conversão de Nínive. Ou seja, está dizendo que a pregação de Cristo já é um sinal do reino de Deus. Então, Jonas provavelmente não tinha consciência de tudo isso. Enquanto ele escondia seus sentimentos para com Deus, enquanto ele fugia, enquanto ele fazia a vontade de Deus por obrigação, sem nenhum interesse, e as coisas que foram acontecendo, é claro que ele não tinha conhecimento do quanto isso apontava para Jesus. Por isso que o livro de Jonas e a performance de Jonas, o agir de Jonas, deve ser lido em comparação com Paulo também. Como nós vimos, né, o comportamento de Jonas no navio e o comportamento de Paulo no navio.
comportamento da igreja cristã no mundo, indo, rompendo fronteiras, indo em todas as nações e anunciando a salvação. Anuncia o juízo, mas anuncia a salvação. Então Paulo é também uma das formas de aprender a mensagem da Bíblia, por contraste. Muita coisa a gente aprende por comparação, por analogia, mas outras coisas nós aprendemos na Bíblia por contraste. E aqui nós aprendemos de Jonas e Paulo a diferença da vocação de Israel e a vocação da igreja. Mas a igreja também cometeu o mesmo erro que Israel cometeu, infelizmente. Então a história está aí. O apartheid na África do Sul, segregação racial nos Estados Unidos, o nazismo na Alemanha, tantos e tantos outros, infelizmente, maus exemplos, né, da igreja que recebeu o privilégio de viver e anunciar a mensagem, e quando ela se torna sectária, quando ela se torna, infelizmente, racista nesse aspecto. Então, algumas coisas para nós considerarmos, né, nessa noite, com relação a esse milagre, esse avivamento, essa conversão do povo de Nínive. Por exemplo, quando olhamos para a história nesse aspecto de a igreja, né, abandonando o pensamento da maioria e trazendo um aspecto original ou um aspecto de transformação na sociedade, a questão da escravidão. Durante muito tempo a escravidão era o meio econômico que sustentava as nações. O farto material histórico mostra para nós que essa era a prática, por meio de sobreviventes de guerra, por meio de pessoas endividadas, coisas dessa natureza. Mas é a partir da igreja cristã que surge a ideia de romper com uma prática comum a todos os povos. E ela começa, por exemplo, com um bispo, um pastor cristão chamado Gregório de Nissa, que, refletindo sobre o que a Bíblia fala da imagem do ser humano criado, na imagem e semelhança de Deus, então desenvolvendo essa compreensão, essa teologia do ser humano na sua dignidade e associando a mensagem do Evangelho, ele percebeu que a escravidão não tinha o aval de Deus e que estava na hora de abandonar esse sistema. Então ele foi um dos primeiros a trabalhar nesse mundo. No nosso caso, perto de nós aqui, é com John Wesley e os metodistas que vai se romper a ideia do tráfico de escravos, a partir ali da Inglaterra. Mas infelizmente alguns dos nossos irmãos ainda não tinham esse entendimento completo. George Whitefield, grande pregador, grande evangelista, achava que ainda não era o momento. Mas John Wesley, uma outra linha, entendia, junto com os cristãos que estavam formando aquele ambiente, principalmente William Wilberforce, que trabalhava na Câmara dos Lordes, né, entenderam que era o momento de terminar com isso. Mas é a palavra de Deus que vai ali, germinando, que vai provocando reflexões, que vai levando a um pensamento crítico e, por fim, a uma ação. E são aspectos que surgem também da palavra de Deus para nos ajudar a lidar com os preconceitos políticos, com os preconceitos raciais, os preconceitos religiosos. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu li que quando, na época, né, da colonização, bem no início da colonização dos Estados Unidos, quando o norte-americano olhava e ele via um índio, ele não via um ser humano, ele via um selvagem, fazendo parte da natureza, como uma árvore e como um animal. Quando ele olhava e via um mexicano, ele não via um ser humano, ele via um inferior. Quando ele olhava uma pessoa negra, ele não via um ser humano, ele via uma ferramenta de trabalho, como o arado, como uma carroça, como um enxada. Ele só via um ser humano quando passava ali um europeu, ou um outro colônia. Mas essas outras pessoas, era assim que ele enxergava, por influência do seu entendimento, sua cosmovisão, seu entendimento de vida. E, naturalmente, uma leitura falha com relação à palavra de Deus. Nínive, então, meus irmãos, que é alvo desse capítulo
é para nós algo extraordinário, um testemunho de que só a graça de Deus agindo no coração de uma pessoa para transformá-lo de maneira definitiva. Nós já vimos, né? Nínive, capital do grande império assírio. Aqui nessa gravura, por exemplo, várias dessas estão no Museu Britânico, também no Louvre, no Museu Francês. Foram encontradas lá no Iraque e foram levadas para preservação desses museus. Vocês estão vendo aqui uma carroça do exército assírio passando por cima de um soldado inimigo. Aqui mais à direita, várias cabeças, eles iam cortando e fazendo um monte de cabeça. De maneira que, se você for estudar um pouquinho, for ler sobre o Império Assírio, vai ver que eles faziam questão de usarem o terror para alastrar, vamos dizer assim, um certo respeito pelos demais povos. Né? Então, eles empalavam as pessoas, atravessavam as pessoas com uma lança, cortavam suas cabeças. Né? Às vezes mutilavam as pessoas vivas, iam cortando pedaços das pessoas enquanto elas estavam vivas. Né? Então, tudo isso era uma forma de terrorismo, para impor a sua supremacia econômica, militar, assim por diante. Nínive não é um lugar fantasioso como Tarsis para Jonas, um lugar agradável, um lugar para passar as férias. Nínive é o lugar do tumulto, é o lugar do calor, do suor, dos problemas, das intrigas. Mas Nínive é como nosso ambiente, no dia a dia, né? Onde as pessoas têm expectativas, têm frustrações, têm esperanças, onde as pessoas estão abertas para a palavra de Deus ou fechadas para a palavra de Deus. Então a Bíblia fala muito sobre isso, ela fala de coisas concretas. Nínive não é o faz de conta, a terra do nunca, o mundo de Alice, é o mundo real, é o mundo onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se ofendem, onde as pessoas competem umas com as outras, né? e buscam sobreviver. E Jonas não é o missionário ideal para esse povo, ele não é o missionário perfeito, ele não é o cristão perfeito, mas é o homem que também tem as suas crises com Deus, mas ele é honesto. Ele sabe que é apenas esse o único verdadeiro Deus, que ele é justo, que ele é íntegro, mas que ele também tem compaixão. E Jonas não sabe lidar com esse lado de Deus, com sua compaixão, com sua graça. Mas Jonas está ali nessa luta como Jacó no val de Jaboque. Ele está lutando contra as verdades da palavra e os seus sentimentos e os seus gostos. Quem vai triunfar nessa luta? A natureza rebelde humana ou a natureza transformada e graciosa de Deus? Então, Nínive, uma cidade dura, e Deus envia Jonas, um homem também duro, um homem difícil. Algumas pessoas dizem que talvez Jonas, quando estava indo para Nínive, foi acompanhado por comerciantes que faziam aquele trajeto, e esses comerciantes viram Jonas ser vomitado na praia. E o Talmud, que é uma grande coleção de comentários judaicos dos textos da Bíblia, tem muitos antigos, né, escritos até na Babilônia, e alguns daqueles textos dos rabinos dizem que quando Jonas sai do peixe, ele sai careca, sem barba, sem pelo, por causa dos sucos gástricos, né, daquele estômago daquele peixe. Então, quando ele sai na praia, ele sai com um aspecto horroroso, parecendo um fantasma. E aí que as pessoas que viram aquilo e o acompanharam até Nínive, quando falaram com ele, ele contou o que aconteceu. Quando ele vai pregar em Nínive, as pessoas olham para aquele homem feio, pálido, careca, né? Uma vez que esses registros históricos, né, esses altos relevos e outros tabuinhas escritas, né, que aparecem dos babilônios, dos assírios, os homens que não têm barba são os eunucos, né, que são castrados. Então, nas figuras, eles têm os homens que aparecem sem barba, são os eunucos que servem lá no reino. E Jonas estava completamente sem pelo,
nesse comentário do Talmud. Então as pessoas se juntavam para ouvir, e ele contava: olha, eu venho para vocês como alguém que está voltando da morte. Me aconteceu isso, aquilo. Anunciar a vocês o juízo de Deus. Então isso chamava a atenção das pessoas. Não é o que nós temos aqui no texto bíblico. Isso aí nós temos nas lendas, nas tradições, nos comentários. Por quê? Por que essas coisas? Porque nós sempre queremos achar uma explicação para o milagre da conversão. Nós temos que achar alguma coisa que explique como é que as pessoas tomaram a decisão de abandonar o seu modo de vida antigo, os seus pecados, e agora tem uma nova vida. Nós estamos buscando um jeito de explicar essas coisas. O talento do pregador, aquela história, aquele apelo, isso, aquilo outro. Que a Bíblia ensina aqui que é a transformação verdadeira, genuína, é apenas a graça de Deus. Apenas a graça. Alguém já disse que lá na cruz, né, aquele ladrão que não se arrependeu, não teve o arrependimento, ele começou mal, terminou mal. Jesus começou bem, terminou bem, ele sempre dentro da vontade do Pai. O ladrão, tocado pela graça, começou mal, mas terminou bem. Judas, o traidor, começou bem, mas terminou mal. Ou seja, é sempre o fim, a conclusão, que é o mais importante. Não é como começa. Quantas pessoas começam, né, assumindo, parece que entusiasticamente, um compromisso com o Senhor, mas depois de alguns anos perdem o interesse. Se afastam, já não oram, já não leem a palavra de Deus. Começaram bem, mas já estão indo para terminar mal. E aqui está esse povo tocado pela graça de Deus, por meio de um profeta que não tem amor por eles, não tem nenhum tipo de interesse por eles. Mas Jonas recebeu essa vocação, e Deus estava trabalhando naquele profeta para romper aquelas barreiras, assim como Deus está trabalhando no nosso coração também. Nós vivemos num país, né, que tem esse campo de debate político, debate ideológico, uma série de coisas, práticas que buscam ser mais atrativas para o crescimento, desenvolvimento da igreja, uma série de coisas que mexem com a gente, chamam a nossa reflexão. Como é que nós vamos conduzir isso? Como é que nós vamos fazer os nossos julgamentos sobre essas questões? Né? Então, a meta do Senhor, o propósito do Senhor, era transformar aquelas vidas. Nós vamos ver no capítulo 4, Deus dizendo o seu interesse em perdoar e em salvar aquelas pessoas violentas, pessoas que não tinham seus deuses, na sua religião politeísta, mas nada disso é um obstáculo para a graça de Deus. Algumas pessoas dizem: um rei jamais faria um decreto dizendo para que todos se arrependessem. Nós já vimos essa história, por exemplo, no livro de Esther, quando o esposo de Esther, o rei, ele faz um decreto para que se respeite, para que se dê oportunidade aos judeus de se defenderem. Nós vimos o decreto de Nabucodonosor também. Nós vamos ver decretos de Dario, do rei Ciro, para a questão do acompanhamento, do retorno do povo de Deus. E hoje, entre os inúmeros documentos históricos preservados, descobertos pelos arqueologistas e preservados nos museus, tabuinhas escritas em cuneiforme, ali, o idioma ou a escrita que eles usavam, fala de decreto, sim, de alguns reis que se arrependeram dessa violência toda, desse jeito de conduzir os negócios do seu povo, e conclamando o povo para uma mudança de vida. Então, a capital que vivia, né, toda essa violência, certamente incentivava para que continuasse assim, porque dessa maneira eles recebiam recursos, tesouros, estabeleciam os impostos, as taxas, né, e o seu domínio sobre os demais povos. No entanto, a graça de Deus estava agindo naquelas vidas. Perguntava uma vez ao
pastor Dr. Campbell Morgan se Deus era tão mutável quanto um catavento. Se Deus está sempre mudando como um catavento, que olha uma direção. E aí ele disse: olha, você está usando o exemplo errado, a figura errada. Deus é o vento. Nós é que somos o catavento. Deus sopra, e se nós estamos perto ali, a nossa vida é regida, direcionada por esse catavento. Então a vontade de Deus, ela é uma só, ela não é arbitrária, ela é justa, mas ela também oferece misericórdia. E aquele povo estava recebendo pela palavra anunciada o vento do Espírito. E o vento deu ali com ímpeto, e como um catavento ele se alinhou naquela direção. Ele estava girando com a força incrível. Então, Nínive estava sendo exposta à palavra de Deus e sendo também abençoada com a misericórdia do Senhor. Então, o profeta Jonas, ele é o exemplo do antiprofeta, com uma mensagem sem conteúdo, sem teologia, sem doutrina, cheio de amargura no coração. Devemos aprender que Deus, que salva o seu povo com a mensagem que Ele deseja, com o instrumento que Ele deseja. Deus não precisa de métodos, estratégias, inovações, técnicas e pirotécnicas humanas. Ele é o Senhor. Como vimos no domingo passado, Jonas 2:9, ao Senhor pertence a salvação. Na sua família, a soberania, enfim, na sua infinita soberania, o Deus eterno irá usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mesmo que esse indivíduo não esteja moral e santamente nos padrões que julgamos ser imprescindíveis para sermos usados pelo Senhor. É claro que se o coração de Jonas estivesse também girando, com a força desse vento do Espírito, ele anunciaria a palavra de Deus com mais propriedade, com mais caracterização do mensageiro, daquele que encaminhou a mensagem. Mas a realidade da vida humana é a realidade de pessoas presas ao seu orgulho, presas à sua ignorância e ao pouco que pode entender do que está envolvido na transformação dos seus corações. Então, a graça de Deus agindo naquelas vidas, o próprio povo pensou em uma forma de demonstrar diante de Deus que estava entendendo a mensagem, e a forma foi um jejum tão extremado que envolveu os animais. Que culpa tinham os animais? Mas os pobres animais tinham também participado daquele jejum. Então, desde a classe mais simples, os trabalhadores, a nobreza, sacerdotes, até o rei, todos estariam naqueles dias sem comer e sem beber, com roupas rústicas e demonstrando, buscando, clamando ao Senhor pelo seu perdão. E eles diziam: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecerá. Nós já vimos que a Bíblia ela usa uma linguagem humana para falar de uma realidade eterna, transcendente e infinita. Então todos os esforços da nossa linguagem são limitados para caracterizar Deus. Então, uma forma de se referir a Deus, não exercendo o seu juízo, mas exercendo a sua misericórdia, é Deus se arrepender. Mas em outros textos a Bíblia vai dizer que Deus não se arrepende como se arrepende o homem. O texto coloca essa caracterização: não se arrepende como se arrepende o homem. Então, quando se trata de Deus que é perfeito, não tem esse aspecto de vou fazer porque vou fazer simplesmente, como a mitologia e os deuses do paganismo, e aí um sacrifício para aplacar a sua ira. Não, mas há uma mudança no comportamento humano, consequentemente há
também uma consequência, um resultado diferente. Ao arrependimento, há uma mudança de vida, há consequentemente a não exercício do juízo de Deus, mas a sua misericórdia. O merecimento, a culpa está ali. Agora Deus, por sua graça e misericórdia, Ele escolhe remover aquilo. No caso do povo de Deus, na prática do Yom Kippur, o dia do perdão, derramar o sangue do cordeiro uma vez por ano sobre a tampa da arca, expiação. Deus escolheu que o seu filho tomaria o nosso lugar, e pela sua morte sangrenta na cruz nós seríamos perdoados. É a escolha e o plano de Deus. Então, outra coisa a considerar é quem é Nínive hoje? Quem é Jonas hoje? Os servos de Deus não podem amar apenas aquelas pessoas que pensam exatamente como eles. Não podem amar aqueles que estão em harmonia com o seu jeito de viver, com a sua concepção de mundo. A palavra vai nos dizer que é uma marca do Espírito Santo o amor aos diferentes, aos inimigos. Não significa que a gente vai concordar com suas ações, validar suas atitudes. Não, mas significa que o nosso coração vai testemunhar do Evangelho, vai estar próximo, vai orar, vai colaborar, vai cooperar naquilo que é justo, naquilo que não é ilícito diante da palavra de Deus, mas não nos autoriza à indiferença, à zombaria, ao desrespeito. Jonas iria aprender a amar o povo de Nínive, que era digno de condenação, que tinha sim culpa pelos seus atos violentos. Outra coisa também com relação a isso é que o cristão hoje, além de amar não apenas os iguais, ele não pode ser indiferente aos sofrimentos do seu próximo. Jonas estava completamente indiferente a essa questão da relação de Nínive com Deus. Então ele foge, ele quer se esconder, ele quer se afastar disso, ele não quer se envolver com isso. É diferente, por exemplo, de Abraão orando pela vida do seu sobrinho Ló e, consequentemente, envolvendo a própria cidade de Sodoma e Gomorra. Então, é diferente quando o coração é tocado pela graça, como na parábola do bom samaritano. Ele vai e socorre, faz aquilo que está ao alcance que é possível. Uma outra consideração que nós podemos ter também é que os cristãos não podem trazer mais problemas que solução para os desafios do nosso tempo. Então, quando Jonas foge, ele traz problemas para aquele navio. Quando Jonas quer fugir e se ausentar da sua missão, ele está trazendo problemas para mim, porque Deus escolheu ele como meio para levar a solução. E a igreja cristã dos nossos dias também precisa ajudar a fazer parte da solução. Então é assim, por exemplo, o caso do trabalho do pastor Martin Luther King, lutando pelo fim do preconceito racial nos Estados Unidos, com aquelas leis que pessoas negras não podiam se sentar em determinados bancos de ônibus, não poderiam frequentar certos ambientes, uma série de outras coisas que traziam indignidade, vergonha. Como a igreja podia fazer parte da solução desse problema? É assim que o pastor Dietrich Bonhoeffer volta dos Estados Unidos e vai para a Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial e conclama a igreja cristã que põe a mão na consciência e não apoia aquele projeto do Partido Nacional Socialista, do Partido Nazista, embora aquilo venha trazer empregos, dinheiro, levantar a economia alemã. Mas a que custo? Assassinando pessoas, invadindo o território de outros países. Então Bonhoeffer está ali para confrontar, mas ele está querendo
pela graça de Deus, fazer parte da solução e não apenas dos problemas. Então, David Brainerd, pensando sobre isso, ele diz: se Deus não refreasse os homens, seríamos como demônios encarnados. Então, se a chamada graça comum, se Deus não lida com esses aspectos, né, de violência, de interpretações equivocadas da Bíblia e distanciamento do povo de Deus daquele que ensina o sermão da montanha, dos valores e princípios do reino de Deus, né, tudo estaria perdido, tudo estaria sido deixado para trás, tudo teria sido adulterado. Veja que Deus não permitiu que essa visão equivocada de Israel viesse a corromper as Escrituras. E o livro de Jonas está aqui preservado, no meio de textos de um povo que na época de Jesus era orgulhoso da sua nacionalidade, da sua religião. De maneira que Jesus pode dizer: outro sinal não será dado, senão o de Jonas. Porque esse livro era lido constantemente na sinagoga, nas festividades, nas solenidades daquele povo. Deus não permitiu que esse livro fosse recortado, colocado à margem, por falar em amar aqueles assassinos, aqueles guerreiros violentos, aqueles idólatras pagãos, os ninivitas. Então a vontade de Deus está aqui, né, testemunhada também. De maneira que Jonas não levou, né, uma massagem para o povo de Nínive, ele levou de fato uma mensagem, a mensagem de Deus, falando de juízo, mas também falando de misericórdia. Embora estivesse isso não dito claramente, mas Deus, sua bondade e compaixão, moveu aquele povo. Quando nós lemos as histórias, né, dos grandes pregadores, dos grandes despertamentos, as cruzadas evangelísticas, nós nunca tivemos algo assim, que toda uma cidade se convertesse. É um grande avivamento, um grande despertamento. Nós já tivemos grandes momentos na história do povo de Deus, mas algo dessa natureza. E um povo tão corrupto, um povo tão difícil como esse, nós não temos notícia. É de fato um grande milagre. Então é de se você pensar: na minha vida, será que essa situação, essa condição, o meu jeito de ser, tem jeito para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo, minha esposa, para aquela pessoa da minha família, para aquela pessoa com quem eu trabalho? Será que tem jeito? Lembre-se desse caso aqui de mim. Era tudo contraproducente. Um profeta indo de má vontade. Um povo que tinha que manter a sua imagem, a sua fama de dominadores, de guerreiros incompassíveis. Né? Tudo era contra. E a graça de Deus transforma do pequeno ao mais alto, e essas pessoas então se colocam diante de Deus, e Deus as perdoa. Então, olharmos para o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus também a gregos, a romanos, nós somos chamados a olhar as oportunidades que Deus tem nos dado hoje para avaliarmos que de fato nós somos como Jonas, né? Pombas de Deus. A palavra Jonas, vimos lá no princípio, significa pomba. Nós somos pombas de Deus. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, né? Ele desceu, escolheu essa forma para ligar, conectar com a mensagem de paz, a mensagem de esperança, né? A pomba que Noé soltou. É interessante que naquela época se usavam pombos correios para a comunicação. Ainda hoje, aqui no Brasil, se criam pombos correios. Tem competição de pombos correios no Brasil. A Ásia é uma das maiores regiões, é a maior região da criação de pombos também. E você vai ler até coisas interessantes, né? Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, em 1918, um pombo salvou 194 soldados norte-americanos. 2 pelotões não estavam se enxergando e um matando o outro, o famoso fogo amigo. E a única forma de parar com aquilo foi que um
escrever, amarrou ali no pombinho, chamava Xerami, significa querida amiga, e essa pomba conseguiu, eles mandaram vários, mas todos foram fuzilados pelos alemães, e só a Xerami que conseguiu chegar lá, ainda sem uma patinha e sem um olho. Ele levou a mensagem, eles entenderam, pararam de atirar nos seus soldados amigos, né? E hoje existe até um museu em homenagem a essa bomba. Ela recebeu uma condecoração, ela sobreviveu depois de tudo isso, né? E ainda hoje há pessoas que mantêm, mas houve época que essa era uma comunicação rápida e segura. E é interessante que o treinamento desses pombos, né, é da seguinte forma: se cria o pombo no lugar para onde você quer que ele volte para entregar a mensagem. E aqui nós temos Jonas sendo trabalhado por Deus, como que para entender, para perceber, né, a dimensão do amor de Deus, a misericórdia de Deus, é uma condição tão distante, tão dura dos inimigos, comparado com as atitudes de Jonas. E aí Deus o envia, né, com essa mensagem para a salvação daquele. Hoje nós precisamos, meus irmãos, jejuar também. Algumas pessoas têm limitações físicas, né? Não tem problema, mas aqueles que têm condição, nós deveríamos guardar um tempo de jejum e de oração e pedir que Deus tenha compaixão do nosso povo, Brasil, que Deus abençoe os esforços missionários que estão levando o Evangelho em lugares hostis, em lugares difíceis, para nós também nos mantermos motivados, interessados, participantes, comprometidos com o trabalho do Senhor. Não são poucos os lugares que nós ouvimos dizer que as pessoas os crentes estão abandonando suas responsabilidades, não tem mais compromisso, não tem mais disponibilidade para servir o Senhor. Talvez seja uma época de nós dobrarmos nossos joelhos também, jejuarmos e orarmos para que esse vento do Espírito Santo mova de novo os nossos cataventos, girando dentro dos nossos corações. A gente não fique nesse marasmo, nesse ar quente, nessa massa de ar quente, onde ninguém mais vai sentindo motivação, alento, e vai só remoendo coisas frustrantes e aborrecidas. Encerrando, gostaria de compartilhar aqui a letra de um antigo hino que nós já cantamos algumas vezes em nossas igrejas, né? Com algumas versões, algumas adaptações, do querido pastor presbiteriano escocês Horácio Bonar, que viveu de 1808 a 1889, escreveu 600 hinos, teve 5 filhos e 5 filhos morreram pequenos, enfrentou uma série de dificuldades, mas é considerado o príncipe dos compositores de hinos evangélicos. Esse homem, muito querido, ele escreveu um hino para crianças, né, que ele deu o nome de A Voz da Galileia, The Voice from Galilee. E os versos, né, uma tradução livre do seu texto original, dizia assim, né: ouvi a voz de Jesus dizer: venha a mim e descanse, deite-se, ó cansado, deite a sua cabeça em meu peito. Eu vi a Jesus como estava, cansado, desgastado e triste. Eu encontrei nele um lugar de descanso e ele me fez feliz. Segunda estrofe: eu ouvi a voz de Jesus dizer: eis que dou de graça a água viva, sedento abaixe-se, beba e viva. Eu vi a Jesus e bebi daquela corrente vivificante, minha sede foi saciada, minha alma revivida, e agora eu vivo nele. Terceira e última estrofe: eu ouvi a voz de Jesus dizer: eu sou a luz deste mundo escuro, olhe para mim, sua manhã nascerá, e todo o seu dia será brilhante. Olhei para Jesus e encontrei nele minha estrela, meu sol, e naquela luz da vida eu andarei. Esse belo hino composto, né, para crianças, né, fala a criança no nosso coração também. Fala dessa graça, dessa misericórdia. Jesus veio e sofreu os horrores da lei, cumpriu o propósito da lei, e agora a lei não é mais condenatória sobre nós,
Não há mais condenação. Nós somos nova criatura e nós temos a alegria de viver e celebrar o perdão. Como celebramos esse perdão? Eu gostaria de deixar aqui algumas breves orientações, principalmente o que se torna o centro do meio de graça do nosso desenvolvimento espiritual, que é a palavra de Deus. Passe a ler a Bíblia, passe da leitura da Bíblia para o estudo da Bíblia. Há pessoas que meramente dão uma passada de olhar nas Escrituras, mas elas nunca se preocuparam em estudar. Qual é a diferença? A diferença é que estudar a Bíblia, você vai mais fundo, você vai se deter mais naquele texto, você vai trazer outros materiais para te ajudar a entender, livros que falam sobre aquela época, a geografia, os costumes. Você vai ter uma chave bíblica para comparar outros textos da Bíblia que falam sobre aquele mesmo assunto. Então você vai estar focado e concentrado naquela passagem, uma passagem por vez, e você vai perguntar sobre aquilo. Hoje nós temos muitos meios para estudar a Bíblia, com auxílio da internet, em canais do YouTube, fazendo filtros, daquilo que é coerente, não daquilo que é, infelizmente, fantasia, equívocos, mero preconceito, mas com critério. Então, faça essa passagem da mera leitura da Bíblia para o estudo da Bíblia. Passe da mera leitura das Escrituras para orar as Escrituras. Quando você pega a Bíblia na versão King James, você percebe que desde o Antigo Testamento até o Novo, os subtítulos das passagens estão todas relacionadas à igreja. Os pastores puritanos, eles entendiam que a Bíblia não estava falando do passado. Então não mais dizia a respeito àquele Israel que não existia mais, mas estava falando ao novo Israel, a igreja, o seu tempo. Então, por isso, quando eles imprimiram aqui em James, os subtítulos estavam todos relacionados à igreja cristã. Ou seja, o seu entendimento do Evangelho condicionou ao seu entendimento do Antigo Testamento, a sua teologia, a sua cosmovisão de mundo. Eles entenderam. A Bíblia fala para nós, não fala o passado. Então nós precisamos passar da leitura das Escrituras para orar as Escrituras. Quando a palavra de Deus agora encontra no nosso coração um espaço, uma linguagem apropriada para nos aproximarmos do Senhor, dos assuntos a serem colocados. E finalmente passe da mera leitura para a obediência. Então, essa é a diferença. É quando a palavra de Deus move a nossa vontade naquilo que interessa a Ele, naquilo que diz respeito a Deus. Isso ganha maior força quando nós estamos juntos. Então, a fé cristã não é para ser vivida solitariamente. Nós precisamos, de fato, compartilhar aquilo que aprendemos uns com os outros. Então, esse é um aspecto muito importante. Richard Allen, um puritano, de 1665, ele vai dizer: nosso preço, nosso resgate para satisfazer a justiça, apaziguar a ira, descarregar a maldição, derrubar o muro da separação, acabar com a transgressão, acabar com os pecados, fazer reconciliação pela iniquidade, trazer a justiça eterna e assim nos levar a Deus, quaisquer que sejam as dificuldades que surjam no seu caminho, quantas dúvidas surjam no seu coração dos seus pecados, da sua culpa, da sua pobreza, da sua impotência, quaisquer que sejam as suas objeções, que possam ser levantadas, até seus medos, o sangue do Cordeiro responderá a todas. Tudo que a gente puder juntar e colocar para justificar nosso desinteresse, nossa lentidão, nosso sentimento de culpa, nosso pequeno desenvolvimento espiritual. Esse querido pastor Richard Allen está dizendo: olha, tudo isso se dissolve, desaparece diante do sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos e irmãs, que esta reação, essa atitude de Nínive nos inspire
nos inspire a sempre buscar o Senhor, jamais nos afastarmos da Sua palavra, jamais nos afastarmos da missão, da vocação que Ele nos deu, mas de uma forma prioritária, colocarmos na lista da nossa agenda, dos nossos compromissos, né? Estamos atentos, ouvindo atentamente, né? O que o Espírito Santo nos chama a observar dentro do que Deus está nos dando como